Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ecosystem Talks. Esta semana trazemos a estúdio Pedro Silveira, da AICEP, que tem feito um trabalho aqui importante e focalizado no ecossistema de startups nacional e na tentativa de ajudar este mesmo ecossistema de startups aqui a internacionalizar-se. Pedro, antes de começarmos a nossa conversa e de qualquer outra coisa, muito obrigada primeiro que tudo por teres aceito este convite. E já não és o primeiro, mas a vir de propósito do Porto para Lisboa para estares aqui connosco. Muito obrigada por isso. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e falar um pouco sobre a ICEP, sobre o que nós fazemos e sobre o meu trabalho nos últimos anos nesta área das startups. Muito bem. Vou voltar um passinho atrás, antes de irmos à ICEP e ao teu trabalho, porque efetivamente a premissa orientadora de criar este podcast foi podermos conhecer os vários rostos e vozes das pessoas que compõem o nosso ecossistema. E ele é feito de muito mais do que só os founders das startups e os investidores, que são normalmente quem acaba por ter uma face mais visível. E na verdade é composta por uma série de, eu gosto de lhe chamar as pequenas pecinhas que fazem a engrenagem funcionar. E por isso, antes de sequer irmos à ICEP e ao trabalho que tu fazes, eu gostava que te desses a conhecer. Quem és tu e como é que tu vens parar esta área do empreendedorismo? Que percurso é este que te leva a vires aterrar aqui? Muito bem, então eu comecei em 2004 numa agência prévia à ICEP. A ICEP é no fundo a fusão entre duas agências estatais, a antiga API, Agência Portuguesa para o Investimento, foi na qual eu entrei em 2004, e depois houve a fusão com o antigo ICEP, ou seja, a API o que fazia era o apoio ao investimento de grandes empresas em Portugal, quer sejam empresas de multinacionais, quer seja de grandes grupos portugueses, o investimento era apoiado através da API em Portugal. Fazia também a captação de investimento estrangeiro para Portugal. Essas eram as duas principais áreas da API. Depois houve a fusão com o antigo ICEP. O antigo ICEP o que fazia era o apoio à internacionalização das empresas portuguesas, independentemente do tamanho das empresas. E por isso, depois da fusão, ficamos a fazer estas três vertentes, digamos assim, dentro do que é a economia. E por isso eu comecei na API, principalmente na área da angariação de investimento estrangeiro. Na altura precisavam de alguém que estivesse na área da gestão, economia, que falasse alemão porque era para os mercados germânicos. Como eu estudei muitos anos alemão, e começou da área da gestão e da economia, acabei por candidatar-me e consegui entrar na antiga API. Depois, entretanto, houve a fusão com o antigo ICEP e agora fazemos estas duas vertentes. Acompanhamos o investimento e acompanhamos também a internacionalização. Se alguma vez, portanto, acabaste por revelar aí que a tua formação de base é em gestão. Então, uhum. Alguma vez nessa altura imaginavas que ias estar a trabalhar nesta área do empreendedorismo com empreendedores? Não. Até, principalmente com esta área mais atual, digamos assim, dos empreendedores, não tanto, porque até quando eu entrei para a API, a área das startups, na altura ainda não existiam este conceito de Claro. startups, não era nada conhecida, ou seja, existiam as grandes empresas que nós acompanhávamos, as pequenas, as muito pequenas, as micro e nano empresas ainda não faziam muito parte do acompanhamento daquela agência e por isso não me via de certeza a fazer o que estou a fazer hoje naquela altura, sim. Portanto, foi uma evolução que dentro do próprio AICEP fez sentido com a evolução que o ecossistema empreendedor também viveu em Portugal, não é? E se calhar Sim. agora entrávamos um bocadinho aí. Portanto, como é que surge esta oportunidade dentro da AICEP de repente criar um branch só focado em oportunidades de internacionalização para startups? Porque há de facto aqui um tecido interessante de empresas de base científica, tecnológica, que Uhum. começam a nascer e a ter que escalar globalmente. Como é que surge esta iniciativa da ICEP de começar a olhar para este ecossistema e como é que tu acabas aí? O que é Uhum. que tem sido o teu trabalho nessa área em particular da ICEP? Pronto, ainda para terminar o meu trajeto Ai, dentro sim, da, desculpa. dentro da ICEP, eu estive sempre na área comercial, ou seja, eu comecei por estar na área de captação de investimento estrangeiro, depois acompanhei também empresas que já cá estavam em Portugal e que precisavam do apoio da altura da API, estive sempre na área comercial. Há uns 4 ou 5 anos atrás, a ICEP tipicamente não apoiava esta área das startups. Começamos a perceber que era algo que devíamos corrigir, até porque principalmente com a informação que estava a ser passada por causa do Web Summit,
começava-se a falar muito em startups, começávamos a perceber que startups nacionais também eram empresas interessantes e que se calhar fazia sentido nós acompanharmos e apoiarmos, principalmente na área da internacionalização, e por isso há uns 3 ou 4 anos atrás foi-me lançado o desafio, sempre que estive sempre na área comercial, para nós termos uma pequena equipa, um pequeno núcleo que acompanhava startups. E depois o acompanhamento das startups é um pouco de acordo com o acompanhamento que nós fazemos setorialmente. Para enquadrar como é que nós acompanhamos as empresas na ICEP, nós temos sempre o modelo do gestor de cliente, ou seja, o gestor de cliente acompanha X empresas e tem a obrigação de conhecer as empresas, perceber o que é que elas fazem, perceber em que fase da internacionalização é que as empresas estão, para depois sugerir iniciativas que a empresa pode ter para expandir as suas atividades. Temos um conjunto de mais de 40 gestores de cliente. Depois temos uns gestores de clientes especiais, que são os gestores de fileira, que são gestores de cliente que acompanham empresas, acompanham algumas associações de uma determinada área. Temos, por exemplo, da área da saúde, dos materiais de construção, do setor casa, temos mais de 10 áreas diferentes, um gestor de fileira que, no fundo, acompanha aquela fileira. Tem a obrigação também de juntar informação sobre aquela fileira em Portugal para, por exemplo, apresentar a alguém que venha de fora e que queira conhecer aquela determinada fileira, como é que nós funcionamos aqui em Portugal. E depois existe aqui uma espécie de um satélite que é a área das startups, porque as startups, como não é uma fileira, como no fundo nós temos startups de várias áreas, desde a saúde, materiais de construção, tecnologias de informação, temos startups de todas as áreas praticamente, foi criado aqui esta figura do gestor de fileira, entre aspas, das startups, porque faria todo o sentido nós termos uma área que por exemplo, durante o ano tinha iniciativas fora de Portugal para levar startups para fazer, por exemplo, um pitch numa feira fora de Portugal, que é isso que nós fazemos. Temos várias iniciativas que fazemos quase todos os anos para levar empresas fora e que faz sentido fazer como fazem os gestores de fileira de determinado setor. As startups não é uma fileira, mas no fundo é um ecossistema que é importante dinamizar, até porque a forma de trabalhar com startups é bastante particular, e interessante na minha opinião, Uhum. e ainda bem que lançamos essa pequena equipa para fazer o apoio que estamos a fazer, porque temos tido muitas empresas satisfeitas com o trabalho que temos feito, temos apoiado imensas startups numa fase que se calhar tradicionalmente com a ICEP não seriam apoiadas, mas que agora são empresas com 2, 3 pessoas e que já nascem globais, não é? Porque quando uma startup portuguesa nasce, ela já nasce a pensar no mercado internacional, e por isso nós estamos logo ali no início, na fase em que a empresa nasce e que precisa do apoio logo para começar a vender, porque muitas vezes quando começa a vender já para fora de Portugal. E Portugal muitas vezes é visto apenas entre aspas, como um mercado de teste do produto ou do serviço. Uhum. Por isso foi esta a evolução dos últimos anos em relação a uma área que nós não acompanhávamos e que agora passamos a acompanhar e tem inúmeras ações durante o ano. Temos, Claro. temos várias iniciativas que fazemos todos os anos. Era mesmo disso que eu ia perguntar, que nos focássemos um bocadinho e que aprofundasses, que iniciativas, que ações, que acompanhamento é que a ICEP pode dar a estes empreendedores que já estejam a pensar global e a querer levar os seus negócios para fora, porque hum, é uma conversa que temos tido Uhum. das vezes que nos vamos cruzando em eventos, né, que as empresas ainda recorrem muito pouco ao apoio que está disponível para, Sim. para olhar para esta missão de se internacionalizar. Então, a título informativo, para quem nos Uhum. esteja a ouvir, que iniciativas, que programas, que ações é que de facto a ICEP neste momento está a levar a cabo que Uhum. ajudem os nossos empreendedores? Eh, não existe, nós não podemos falar de um template de apoio para determinado tipo de empresas. Isto porque o apoio que nós damos às empresas é um apoio muito personalizado, é totalmente feito à medida. Ou seja, o gestor de cliente, como eu disse há pouco, tem a obrigação de conhecer a empresa, perceber o que é que a empresa faz, em que fase é que ela está na internacionalização, em que países está a pensar expandir as suas atividades, e depois vai sugerir algumas iniciativas, principalmente em contacto com as nossas delegações. É importantíssimo referir que nós temos mais de 50 delegações espalhadas por todo o mundo. Os nossos delegados da ICEP só fazem duas coisas, que é captar investimento estrangeiro desses mercados para Portugal e apoiar as nossas empresas, incluindo as startups, a irem para esses mercados, expandirem para lá, quer seja através de vendas a potenciais clientes, quer seja mesmo a criar uma filial, por exemplo, nesse mercado.
E por isso, esse é o apoio que nós damos de uma forma mais genérica, digamos assim, é o acompanhamento do dia a dia das empresas. Precisam, por exemplo, é importante se calhar dar exemplos, uma lista de potenciais clientes no mercado da Alemanha. Nós podemos perfeitamente preparar essa lista para depois a empresa começar a contactar estes potenciais clientes, para depois começar, hipoteticamente, a fazer negócio com eles. Isso é uma das iniciativas. Temos, como eu disse, durante o ano, algumas direcionadas especificamente para startups, como a ida à Viva Technology em Paris, ao South Summit em Espanha. Estivemos este ano e o ano passado na feira da Hannover, que é uma feira mais direcionada para a área da indústria, mas que também levamos um conjunto de startups, sempre em parceria com a Startup Portugal. É importante também referir isso aqui. Todo o trabalho que nós fazemos com startups, nós fazemos em parceria, em sintonia com a Startup Portugal. Temos um ótimo relacionamento com eles, achamos que faz todo sentido, uma vez que eles são responsáveis pelo ecossistema das startups como um todo, e temos tido ótimos resultados dessa parceria que temos com eles. Neste caso, nós é na área da internacionalização. Isso são algumas iniciativas que nós temos durante o ano, para além do apoio que o gestor de cliente dá especificamente a cada empresa. Depois temos outras iniciativas, algumas oportunidades que nos surgem de vindas de fora, como programas de aceleração de entidades estrangeiras que os nossos delegados conhecem nesses mercados e que nos enviam para nós aqui difundirmos pelo ecossistema. Temos uma iniciativa também importante para nós na ICEP, à qual chamamos Startups Connecting Links, que faz no fundo a ligação entre as startups portuguesas e grandes empresas estrangeiras. Os nossos delegados identificam grandes empresas estrangeiras, grandes grupos multinacionais muito grandes em cada um dos mercados, que depois procuram que eles tenham interesse em conhecer as nossas startups, e temos já mais de 100 ações dessas, desde há 2 anos e tal para cá, ou seja, 100 grandes empresas que tiveram interesse em conhecer o nosso ecossistema de startups, que acho que é muito interessante, é muito positivo, e isso é mais uma forma de nós apoiarmos as nossas startups. Nós temos um portfólio de mais de 700 startups que nós vamos conhecendo, por exemplo, do Tech Labs, de outras áreas, de outras incubadoras, e que nós procuramos colocá-las no nosso portfólio para quando alguém de fora nos pergunta: nós somos da área da saúde, mostrem-nos startups da área da saúde, por exemplo, MedTech. Nós vamos à nossa lista, aqui temos esta lista que é feita pela nossa experiência, no fundo é a nossa experiência, nós identificamos e acrescentamos empresas à lista das mais variedíssimas maneiras, desde empresas que tenham ganho um prémio, empresas que tenham um produto super inovador, empresas que estejam por alguma razão nas notícias e que tenham feito uma ronda de financiamento importante. O nosso interesse é que consigamos ter neste portfólio, que são mais de 700 empresas, o que é mais representativo ao nível das startups, ao nível do país, digamos assim. E por Uhum. isso, estas iniciativas são muito variadas, lá está. Não há um template, é um acompanhamento personalizado, e depois temos estas iniciativas também à parte que vamos fazendo durante o ano. Muito bem. Como é que tu vês esta evolução deste ecossistema, de startups que temos em Portugal e como é que vês a evolução nos últimos anos, sobretudo a partir do momento em que a ICEP se começou, a focar nele e deixou de estar só focada nas PMEs? Hum, e, e- e, sobretudo, como é que achas que se têm posicionado face a esta frente, aventura, missão de se internacionalizarem? Hum, Qual é a tua visão sobre isto? Eu acho que tem havido uma evolução muito positiva das startups, e eu vou dar um exemplo muito, muito concreto. Nós, na ICEP, como eu expliquei há pouco, temos uma área que faz captação de investimento estrangeiro para Portugal, ou seja, é uma equipa comercial, à parte da nossa equipa, que procura potenciais investidores, grandes empresas fora de Portugal, procura que eles investam em Portugal. Até alguns anos atrás, até há alguns, se calhar 4, 5 anos atrás, esses grandes investidores, potenciais grandes investidores, a informação que eles gostavam de ter do nosso país era basicamente se nós tínhamos talento, se nós tínhamos infraestruturas, se tínhamos apoios disponíveis para o investimento. E há 4 anos, ou 4 ou 5 anos, começaram também a pedir-nos
listas de startups nacionais na área deles. Ou seja, isto só diz bem da evolução que a área que as startups em geral em Portugal têm tido, ou seja, está a despertar o interesse de entidades grandes, muito grandes, multinacionais, conglomerados gigantescos de todo o mundo, o que quer dizer que as empresas têm evoluído bem. Nós temos startups muito boas em muitas áreas e eu, da experiência que tenho tido, lá está, desta iniciativa que temos, o Startups Connecting Links, de ligação entre grandes empresas e startups nacionais, sempre que nós enviamos uma lista de startups, a reação é fantástica. É sempre muitas vezes de espanto. Não tinham ideia de podermos ter startups tão interessantes e depois o que eles querem é contactar com elas e por isso a evolução tem sido muito positiva. Acredito que tem sido mesmo muito interessante, dando este exemplo de uma coisa que não acontecia há poucos anos atrás e que agora tem vindo a acontecer cada vez mais. Certo. E que mostra um bocadinho como é que estamos a conseguir atrair a atenção de quem está fora a olhar para o ecossistema em Portugal. Uhum, Mas como é que tu vês este lado das nossas empresas pensar em global? Há bocadinho falavas uhum. nisso. Achas que há aqui um tecido de startups efetivamente a tentar perceber que Portugal é um mercado inicial, mas não pode ser o final? Uhum. Hum, e como é que tem sido esta evolução na internacionalização das próprias startups? Não só da atração de quem Uhum. está de fora a Sim. olhar para colaborações dentro, mas das nossas próprias empresas de se aventurarem a levar as suas soluções para fora e para mercados além fronteiras. Sim, tenho sentido isso, ou seja, as empresas, as startups portuguesas, quando nascem, foi aquilo que eu também disse há pouquinho, quando nascem, não nascem a pensar no mercado português apenas. Muitas vezes utilizam o mercado português como mercado de teste, no fundo é um mercado pequeno, mas que dá para testar o produto ou o serviço, mas depois o passo a seguir, e que está pensado desde o início, é só o passo a seguir, mas já está pensado desde o momento zero, é o salto para fora. Nos últimos tempos não tenho conhecido nenhuma startup que só queira o mercado português e por isso é sem dúvida o objetivo de cada uma delas. Depois se conseguem ou não, isso depois se calhar mais à frente vamos falar um bocadinho sobre isso, mas ou se têm o sucesso que Uhum. poderiam ter, isso depois é outra história. Mas todas elas nascem a pensar Com no essa mercado vontade, não é? externo. Sim, E sim, sim. com esse drive. Mas se calhar podemos já falar sobre isso. Como é que depois isso na prática funciona e como é que corre? Que erros é que ainda que se cometem neste processo de internacionalização e como é que tens histórias de como é que estas startups que efetivamente estão a tentar levar as suas soluções para mercados ou europeus, Uhum. norte-americanos, como é que isto corre depois na prática? Na prática, da minha experiência também nesta área, uma coisa que eu tenho notado e que ainda não está, na minha opinião, resolvido como poderia estar, é o facto de muitas vezes as startups terem um pitch de produto muito interessante, ou seja, tecnicamente são fantásticas, explicam muito bem o que fazem, qual é a solução que eles estão a ter para o mercado, mas depois o pitch comercial é um bocado limitado. Nós temos vindo a fazer também um esforço para apoiar um bocadinho nesse sentido. Nós temos mais uma das iniciativas que há pouco não referi, que nós temos é um programa que chamamos Portugal to Take Off, que é da nossa delegação de São Francisco e que no fundo é um programa de mentoria durante uns meses, em que as startups que forem selecionadas vão ter acesso a um mentor que as vai ajudar a ter uma mensagem comercial o mais apelativa possível para poderem vender e fazer negócios na costa oeste dos Estados Unidos. Por isso, talvez seja este o grande handicap, na minha opinião, das startups portuguesas. Às vezes o pitch comercial é limitado. Muitas vezes as empresas não pensam na área comercial como uma área que deva estar a ser desenvolvida de raiz e a ser dada toda a importância. E às vezes falham por causa disso, porque a mensagem não passando da melhor forma possível, depois, por muito que o produto seja interessante, não chega às pessoas que deve chegar. E por isso nós estamos a fazer este esforço também na ICEP neste programa que temos, neste caso em específico para o mercado dos Estados Unidos, Costa Oeste. Hum, mas as empresas deviam, na minha opinião, eu acho que elas deviam pensar na área comercial como uma área tão importante como a área que desenvolveu o produto. Porque o produto é muito bom estar bem desenvolvido, mas para ele ser vendido tem que haver dedicação em relação a isso. E às vezes isso pode falhar. Tem acontecido.
E achas que se aplica a esta área das startups também outro erro muito comum na internacionalização, que é acharmos que aquela abordagem one size fits all, funciona de forma transversal, o que é o erro número um e clássico que toda a empresa comete, que é achar que pode ter noutros mercados a mesma abordagem comercial, estratégica de negócio que tem, hum, que pode ter noutros países Uhum. a mesma abordagem que tem cá em Portugal. Isto é assim é que eu queria dizer. O que não é o caso, porque efetivamente ir para um país asiático não é a mesma coisa que fazer negócios no Brasil ou na Alemanha. E tu vês isto também a acontecer neste ecossistema de Vejo, startups e como é que damos a volta a isto? vejo. Damos a volta, lá está, tendo uma equipa dedicada à parte das vendas. Ou seja, a equipa comercial tem que estar dedicada a isso, que é para poder perceber que vender em Angola é totalmente diferente de vender na Alemanha ou em Inglaterra. Ah, Mesmo na Europa temos países em que é diferente a forma como as empresas devem abordar os potenciais clientes, e eu vejo isso da experiência que tenho tido de acompanhar startups, porque eu também acompanho muitas startups, e dos contactos que tenho tido com as nossas delegações fora de Portugal. Por exemplo, eu dou um exemplo, em Angola, vou voltar a falar de Angola. Em Angola, as empresas não conseguem, de cá de Portugal, falar diretamente com uma empresa angolana de forma fácil. Aí, se calhar, a ICEP convém ajudar mesmo a abrir as portas, ou a ICEP, ou uma entidade, um consultor que esteja no mercado, para conseguir chegar a estas grandes empresas angolanas. Por exemplo, na Holanda, nos Países Baixos, já é diferente. As empresas faz todo sentido, em Inglaterra também é assim, as nossas startups tentarem falar diretamente com as grandes empresas que querem, às quais querem chegar. Depois, numa segunda fase, se não houver resposta, que raramente não há resposta, ou seja, estas grandes empresas, mesmo sendo muito grandes, normalmente respondem, se tiverem interesse respondem. E depois, se não houver resposta, aí depois a ICEP poderá apoiar, tentar abrir a porta, mas é importantíssimo que as empresas saibam que os mercados são diferentes. Mesmo mercados ao lado um do outro, às vezes têm uma abordagem que tem que ser diferenciada. E acontece muitas vezes delas utilizarem o one size fits all e não funciona. Mas para isso é que também a ICEP existe. Porque nós, lá está, o gestor de cliente acompanhando a empresa, das coisas que vai explicar logo de início é que vender no mercado asiático é totalmente vender no mercado da Europa. Por isso, essa experiência que nós temos, os nossos delegados estão nos mercados há muito tempo, têm experiência, eles são generalistas porque eles ajudam todo tipo de empresas, não é? Não é só de uma determinada área, mas eles já têm, no fundo, conhecimento suficiente para poder explicar a forma das empresas poderem entrar nesses mercados. E por isso o apoio da ICEP é super importante, não só nas startups, mas também nas PME em geral. Da tua experiência a trabalhar não só com startups, mas também com empresas, na ICEP, quais é que tu consideras que são os ingredientes de sucesso para que este processo de internacionalização seja verdadeiramente bem-sucedido? Esses fatores críticos de sucesso, os ingredientes essenciais, aquelas coisas que não podem falhar para que isto corra bem. Para o empreendedor que Uhum. nos está a ouvir do lado de lá, eventualmente, que tenha uma ideia de negócio e que esteja a pensar Uhum. iniciar esse processo. Ora, o primeiro ponto, e que pode parecer um bocadinho, lógico demais, é a empresa ter um produto ou serviço que seja, vendável. Porque muitas vezes acontece das empresas procurarem começar a fazer contactos no exterior quando ainda não têm o produto testado e, a funci e que esteja preparado para ser vendido. E por isso é que eu costumo dizer, quando falo principalmente com as startups, é que tenham o produto preparado para vender, porque quando vocês falarem com a ICEP ou quando começarem a contactar potenciais clientes, hum, eh, vocês podem começar a receber encomendas. E estar a receber encomendas e depois não conseguirem cumprir é muito mau. Claro. E É depois a os pior mer coisa que pode é acontecer, não é? pior, e depois mais tarde podem tentar voltar a entrar nesse mercado e depois já não conseguem, porque Pois. depois ficam no fundo marcadas, digamos assim, pela experiência negativa. Isso é o primeiro ponto, ou seja, o produto tem que estar pronto para ser vendido. E depois é um bocadinho aquilo que eu disse há pouco, é ter uma área comercial que esteja a pensar em internacionalização, tenha uma estratégia de internacionalização. A ICEP não pode ter a estratégia de internacionalização pelas empresas, nós somos facilitadores, nós ajudamos as empresas que já têm a sua estratégia montada e nós acabamos por fazer a montagem final, digamos assim, da estratégia para ir de facto para os mercados, mas a estratégia tem que estar definida, tem que ter pelo menos uma pessoa a trabalhar a área comercial. Eu acho que o principal ponto para o sucesso internacional, para além de ter que ter o produto já pronto, mas isso acho que é evidente, existir
uma pessoa ou uma equipa que pense nas vendas. E depois é não ter medo, porque da minha experiência conheço muitas, muitas startups, passam por mim startups todos os dias, que conheço que estão a internacionalizar, que estão a ir para fora. Conheço startups estrangeiras, muitas startups estrangeiras e empresas também de outras dimensões fora de Portugal, e posso dizer que as nossas startups têm qualidade. As nossas startups, quando alguém vem cá, ainda há 2 semanas tivemos cá uma grande empresa japonesa que esteve a conhecer o ecossistema de startups, estiveram a falar com algumas startups, com algumas incubadoras, com algumas associações e entidades, players do ecossistema de startups, e eles no fim da visita mostraram um espanto. Nós não tínhamos ideia que tipo de startups é que existem em Portugal, e vocês têm startups top a nível mundial. Competem com qualquer startup a nível mundial, em várias áreas. Por isso, não podemos ter medo, temos que ir. Ahm, Quando é que. Eu acho que tu falaste aí de um ponto que é muito importante, mas que se cruza muito, e sabemos que essa é a realidade, com também a falta de recursos que existe, como o investimento. Nem sempre também é fácil, sobretudo numa fase inicial do negócio. Às vezes é difícil as startups que têm que ter equipas que são quase canivetes suíços, quem está a ter que fazer tudo um pouco. hum, Ter alguém só dedicado a pensar isso, mas eventualmente conseguindo focar um recurso só nisso, como é que eu penso estratégia de internacionalização? Porque eu também acho que é a sensação que eu tenho há 10 anos a trabalhar nesta área. Há muitas empresas que olham para os mercados com aquelas ideias um bocado clichê. Eu quero ir para os Estados Unidos porque é os Estados Unidos, ou quero ir para a Inglaterra, ou quero ir para a Alemanha, quando às vezes têm mercados mais pequenos, mas altamente competitivos, altamente abertos a receber soluções de fora, ao contrário de às vezes mercados muito maiores que são muito mais protecionistas. Um, Portanto, algumas dicas de como é que eu penso esta estratégia de internacionalização, que não podem ser só necessariamente a dimensão do mercado, não é? Porque só isso não diz Sim. tudo sobre depois eu lembro-me, falas alemão Uhum. e tens alguma proximidade com essa realidade. O próprio mercado alemão, por exemplo, feito de federações, não Sim, é? É um processo de internacionalização, vários dentro de um, não é? sim. Porque entrar em várias regiões da Alemanha quer dizer, não há uma porta de entrada que abra o país como um todo, não é? E Claro. portanto, às vezes estas coisas, eu penso que ainda há pouca informação sobre isto para que as empresas pesem Uhum. devidamente. Como é que devem alinhar esta estratégia do ponto de vista da internacionalização? Que dicas é que tu darias para pensar precisamente essa estratégia? A principal dica, e aqui vou puxar a brasa à minha sardinha, é falarem com a ICEP. E isto por uma razão muito simples, é exatamente isso que estavas a dizer. Por exemplo, na Alemanha, cada Estado é um Estado. Nos Estados Unidos também. Mas para as empresas em Portugal, com recursos limitados, como tu disseste, às vezes é difícil perceber que o mercado dos Estados Unidos não pode ser abordado da mesma maneira na costa oeste ou na costa leste. Não é fácil as empresas perceberem isso da informação que existe na net e que existe muitas vezes disponível. Nós temos uma plataforma que é a plataforma de entrada, digamos assim, para empresas que queiram ser acompanhadas por nós. A empresa registra-se e depois é atribuído no gestor de cliente, e depois começa também a receber e a ter acesso a informação nos mercados que já ajuda a fazer isso. Ou seja, já temos informação de inúmeros mercados, dentro dos mercados de vários setores que as empresas podem utilizar. Mas nada substitui a figura do delegado da ICEP fora de Portugal, porque é o delegado que conhece o mercado, e por isso as empresas, eu acho que devem ter uma estratégia de internacionalização definida, ter uma ideia de quais são os mercados onde querem estar, porque até conhecem a concorrência. Acho que é importantíssimo as empresas, quando lançam um negócio, perceberem quais são os seus concorrentes, não só em Portugal, mas a nível mundial, e depois, no fundo, definir alguns mercados onde queira estar, e depois falar com a ICEP. Porque nós temos experiência de perceber esses pormenores. Às vezes são pormenores que fazem toda a Uhum. diferença. Há países que é mesmo pormenores e que a empresa nunca estaria a pensar nisso porque não estão lá. Agora, a ICEP estando lá, pode ajudar nesse sentido. Por isso, eu acho que eh, juntando os conhecimentos da empresa, alguém que esteja a pensar na área comercial da empresa, definir a estratégia e juntar com a ICEP, acho que é a fórmula para o Para o sucesso. sucesso. Muito bem. Ahm, que caso de sucesso? Vou sair fora do guião, pronto,
vamos a isto. Mas porque falaste várias vezes ao longo desta conversa das startups que tens acompanhado. Uhum. Tens alguma história, algum caso de sucesso de uma startup portuguesa que esteja de facto a se ingrar além fronteiras nesta frente da internacionalização Ah, e que tenha sido acompanhada por vocês? nós temos muitos casos. Agora, pensar num em particular, eu acho que praticamente todas, e aqui falando de startups especificamente, todas as startups que fizeram estas iniciativas connosco, desde a Viva Technology em Paris, South Summit em Espanha, à Feira da Hannover na Alemanha, e depois a nossa iniciativa da costa oeste dos Estados Unidos, Uhum. todas elas são histórias de sucesso, na minha opinião. Ou seja, todas elas, depois de fazerem de estarem nestas ações, conseguiram de alguma maneira contactos nesses mercados e conseguiram passar a vender nesses mercados. Por isso não consigo especificar aqui. Sei que quase todas elas tiveram esse sucesso, o que mostra também, lá está, que o trabalho que a ICEP está a fazer está a ter alguns resultados, porque é para isso que nós procuramos apoiá-las, não é? Eh, mas especificamente não posso dar assim um exemplo, mas sim, das nossas iniciativas, daquelas iniciativas que nós temos a decorrer e que fazemos todos os anos, quase todas elas tiveram sucesso. Depois, aquela iniciativa que temos, o Startups Connecting Links, que é a ligação entre startups das nossas listas com grandes empresas, também tivemos já mais de 200 contactos. Ou seja, depois de enviarmos listas de empresas, de startups portuguesas para estas grandes empresas estrangeiras, tivemos resposta deles que queriam falar com 3, 4, e já foram mais de 200 startups que tiveram um contacto direto destas multinacionais estrangeiras e com quem estão, no fundo, a dialogar para ver se ou ficam parceiros ou passam a fazer negócios com eles, ou até serem investidos por estas grandes empresas. Por isso, temos inúmeras histórias de sucesso. Perfeito. Era mesmo isso que queria, queria destacar. Por fim, porque estamos a encaminhar-nos para o fim desta conversa, a nossa última pergunta do podcast é sempre um bocadinho para olhar para o futuro. E fazer futurologia já sabemos que é sempre difícil, mas podendo escolher, na tua opinião, se tivesse aqui um poder de decisão maior do que só a intervenção da ICEP, qual é que tu achas que seriam os caminhos de futuro para este nosso ecossistema empreendedor e de inovação em Portugal? Eu tenho uma ideia muito concreta, tenho vindo a formar esta ideia muito concreta em relação ao ecossistema português de startups, e há 2 semanas, quando esteve cá aquela empresa japonesa, eu pude talvez confirmar aquilo que eu tinha vindo, que me parecia que estava a acontecer. O aspecto, se calhar, mais positivo que eles deixaram, que eles referiram depois da visita, foi que o ecossistema português funciona bem como um todo. Ou seja, os players, desde as startups, as incubadoras, as associações, os investidores, que não são aqueles, se calhar, que as empresas gostariam que fossem, mas temos investidores, funcionam as câmaras municipais, todas as entidades oficiais, como a ICEP, o IAPMEI, a própria ANI, funcionam todos no mesmo sentido. Isto é uma coisa que não acontece em muitos países que nós até achamos que se calhar é impossível isso não acontecer, não acontece. E deram-nos o exemplo de Israel. Do Israel hoje em dia está como está, mas Israel é a Startup Nation, considerada a Startup Nation. Mas não existe um ecossistema, porque essa empresa japonesa, uma das pessoas que trabalha lá, tem muita experiência em Israel, conhece centenas de startups israelitas e o ecossistema muito bem, e eles explicaram que esta sinergia de iniciativas, todas a rumar para o mesmo, com o mesmo objetivo que existe em Portugal, ele não vê isto no Japão e em Israel. E por isso, eu acho que nós estamos no bom caminho, vamos continuar assim. Não acho que haja a necessidade de haver aqui uma volta grande, porque as coisas estão a funcionar desta maneira. É importante é que continuem
assim a funcionar, que esteja o IAPMEI, que esteja a ICEP, que esteja a Startup Portugal, que estejam as incubadoras, todas a rumar para o mesmo lado, com o mesmo objetivo, que é o de apoiar o ecossistema e fazer com que ele cresça. Eu acho que nós estamos bem. Acho que podemos melhorar, mas é melhorar esta parceria que existe entre várias entidades, porque funciona bem, não só dito por mim, isto era uma impressão que eu tinha, mas eu não conheço tantos ecossistemas de startups fora de Portugal quanto isso, Uhum. mas por perceber das pessoas que vêm de fora que nós de facto estamos bem nesta área, no nosso ecossistema funciona bem. Perfeito. Pedro, chegámos ao fim. Muito obrigada Obrigado. por esta conversa, por esta tua partilha, que espero que seja muito útil para quem nos está a ouvir, neste episódio em particular, com um grande foco na internacionalização. Mais uma vez, obrigada pela tua participação. Obrigado, eu. E obrigada a quem nos esteve a acompanhar em mais este episódio. Espero que voltem para o próximo e até lá!